Vem com paz, jogador! Graciosos e graciosas, que bom estar com vocês de novo em mais um Graças a Deus Futebol Clube. Eu começo esse episódio recitando um pouquinho lá do Salmo 121. Elevarei meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Você está passando por alguma prova, alguma dificuldade, está passando no vale, eleve seus olhos para o alto e pede socorro àquele que pode nos socorrer sempre. Um prazer estar com vocês de novo, começando mais um Graças a Deus Futebol Clube, hoje com um convidado especial. Roda a vinheta que a gente já vai começar. E graças a Deus, Futebol Clube. Então, né? Jesus é bom demais. Muito bem-vindo, Milton Duó, meu irmão, técnico do Sub-15 do Cruzeiro hoje. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, meu amado. a paz, Fique à meu irmão. vontade. Obrigado, boa noite, obrigado pelo privilégio, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui mesmo. Estou muito feliz, né? Já parabenizando também pelo início desse projeto tão lindo que você está à frente e tenho certeza que Deus vai abençoar muito. Ô Milton, eu que tenho que agradecer primeiro ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, né, que é o nosso convidado de honra, por isso que a cadeira sempre está aqui, que ele está sentado legal. com a gente. Graças a Deus. Que Deus tocou no seu coração, que eu tenho pedido aqui, né? Falou assim, eu de mim mesmo muito pouco posso, né? Eu conheço algumas pessoas dentro do futebol, mas o Senhor, os convidados é do Senhor, porque o projeto é seu. E Deus, né, aprove de tocar o seu coração. A gente começou a fazer umas conversas ali no Instagram. Muito obrigado mesmo, né? Conheci já um pouquinho do seu testemunho de vida, de fé. Mas fala um pouquinho, né, para quem não conhece, um pouco do Milton Duó, né? Porque o Milton Duó tem um antes do Milton Duó, né? Como que começou sua carreira no futebol e também essa caminhada de fé que a gente chega lá? Assim. Claro, Vitor, conto sim. Eu iniciei muito novo no futebol, né? Com 4 anos já comecei a jogar. Meu pai era jogador profissional, meu irmão mais velho também. Meus pais se conheceram num campo de futebol, né? Minha mãe morava em Campo Mourão, meu pai era um jogador do Curitiba, das categorias de base, subiu pro profissional e foi emprestado para o Campo Mourão. E ali meus pais se conheceram, né? Então eu sempre vivi nesse ambiente, sempre vivi dentro da cultura do futebol, tendo duas pessoas assim para eu me apoiar sempre, né? Naquilo que eu tinha como desafios dentro da minha vida. Eu digo meu pai e meu irmão, né? Porque passaram pelas mesmas coisas que eu passei, então eu ganhava vantagem nisso, né? Sobre muitas pessoas, de poder conviver numa cultura como essa, né? A minha mãe, uma mulher sensacional que desde pequena ela me criou para ser um jogador de futebol, né? Os meus pais, eles têm uma participação muito abençoada na minha trajetória como pessoa, logicamente, mas como profissional na realização do meu sonho. É muito sólido isso, né? Deus, ele é muito perfeito. Ele colocou um baita de um treinador para me treinar e uma auxiliadora sensacional, a melhor. Minha mãe muito cedo entendia, né, no que eu iria ser bom, ou tinha possibilidade de ser, né? Ela sabia que nos estudos isso talvez não iria acontecer, né? Eu era um menino com muitas dificuldades quando era mais novo. E ela, identificando isso, ela falava, ela repetia para mim que eu ia ser um grande jogador de futebol, que eu ia jogar na seleção brasileira, que eu ia jogar no exterior. A minha mãe me repetia essas coisas, sabe? Quando eu era criança ainda, muito novo. E a minha trajetória assim como atleta, né? Quando eu comecei a entender um pouquinho... Melhor, né? Ela já profetizava. Né? Profetizava. Se sabia ou não, mas já estava ela não profetizando. Sabia, mas né, ela já profetizava. Diz que as palavras têm poderes mesmo, né? Demais, ainda mais de uma mãe sobre um filho, né? Sobre seu futuro, né? E a mãe, ela é uma mulher sensacional,
Um beijo, mãe. Ela vai ver com certeza. Fala o nome da Podcast, mamãe. Dona Isaura. E o nome do seu pai, para entender. Milton. Hoje ele é Milton, né? Porque eu tô mais alto do que ele. Então, Milton Francisco Dó, meu pai. A Dona Isaura, Aracém Dó, meu irmão Marcelo Dó. Essas foram as pessoas, né, que criaram um firme fundamento assim dentro da carreira futebolística, né? Pelo meu irmão ter sido jogador profissional também, 5 anos à frente de mim, meu pai ter sido ex-atleta, ter sido meu treinador até os meus 10 anos, porque até os 9 anos, né? Com 9 anos eu saí de casa já para jogar futebol, morar longe da minha casa. Meu irmão também saiu muito cedo, com 12 anos. Então já nos lançaram na vida, né? Para tentar o sonho. E eu joguei na escolinha do pai. O pai encerrou sua carreira no Operário de Ponta Grossa, e eu nasci lá. Você é de Ponta Grossa? Sou de Ponta Grossa. Nasci em Ponta Grossa na época que o pai jogava lá. E daí ele migrou para o interior do Paraná, numa cidade chamada Marechal Cândido Rondon, fica no oeste, perto de Foz do Iguaçu, perto da fronteira, né, com o Paraguai. E ali comecei a dar meus primeiros passos, futebol de campo e na época futebol de salão, né? Hoje futsal. Então, com 9 anos eu saí, fui jogar em Foz. Depois, com 10 anos, saí de novo, fui jogar em Cascavel. Depois, com 11 anos, fui jogar em Apucarana, né, que era um pouquinho mais longe. Aí meu pai teve que ir comigo. E depois recebi um convite para jogar na BB em Curitiba futsal, né? Foi onde eu fiz o teste no Paraná e comecei ali minha carreira, nas categorias de base. Paraná, né? Paraná. Paraná foi o primeiro clube, né, profissional. Eu treinei na Apucarana, mas não disputava competições, né, assim, oficiais, né? No Paraná que eu comecei, no Paraná Clube. E isso em 92, né? Eu jogo futsal com um querido amigo meu, que chamava Lúcio Flávio, né? Convidou para fazer o teste no Paraná, que ele jogava lá. E daí, então, faço o teste, fico no Paraná, né? Passo pelas categorias de base do Paraná, todas as categorias de base até me tornar profissional, né? Passando pelas categorias de base da Seleção Brasileira também, jogando pelo Paraná Clube. E ali eu inicio minha trajetória como profissional de certa forma, no futebol. De Ponta Grossa para o mundo, né? Já diria o bom narrador, né? E você também teve essa passagem também na Europa, né? Você passou aqui pelo Brasil, mas teve uma passagem na Europa. Graças a Deus, eu vivi muitos tempos, né, na Europa. Eu saio do Brasil com 16 anos. Fico na França até os meus 18, quase 19 anos, né? Vou para o Olympique de Marselha, daí volto para o Paraná Clube. Disputo o Brasileiro de 98, 99. Antes disso, eu tinha estreado em 96, né? Como atleta profissional, com o treinador Antônio Lopes. Antônio Lopes. Aí depois, o Wagner, que esteve aqui com a gente também, passou pelas mãos. Eu vi o podcast do Wagner, foi muito legal, muito bacana mesmo. E daí, no meu retorno, eu pego o Sebastião Lazzaroni e pego o Otacílio Gonçalves, né? Só. Esses dois. E daí o Otacílio me coloca para jogar, né? Jogo Campeonato Brasileiro 98 ainda. Campeonato Brasileiro 99. 2000 eu faço Paranaense e saio do Paraná, daí começa a correr o mundo novamente. E como que é esse correr o mundo, assim? Eu vou pro Atlético Paranaense, né? Ali do lado. Até 2001 fico no Atlético Paranaense. Saio do Atlético Paranaense, vou pro Goiás. Fico 2 anos lá no Goiás. No Goiás eu vivo um momento muito importante na minha vida pessoal, né? Me torno noivo da Dani, né? A Dani Duó, minha esposa, mãe dos nossos 2 filhos, o Luan Duó e a Sara Duó. E lá em Goiânia nós nos casamos no civil, depois voltamos para Curitiba. No final de 2002 nos casamos na igreja. E daí a gente recebe uma proposta para ir para a Turquia. Né? Então vamos para a Turquia em 2003, 2004. Voltamos para o Brasil. Eu vou para o Vitória da Bahia, do Vitória eu vou para Inter de Limeira, Fluminense. Daí volto para Portugal, jogo no Marítimo e no Trofense e encerro minha carreira.
Portugal você tem uma temporada mais extensa, né? Eu fico bastante tempo em Portugal. Eu jogo por 3 anos em Portugal, mas eu fico ali quase 5 anos, né? Ali eu tenho a minha lesão no joelho. Logo depois da lesão fico um tempo ainda em Portugal, até porque tinha contrato com o clube, né? E ali já estava investindo na minha pós-carreira, mas a gente fica um bom tempo ali antes de retornar ao Brasil. Uhum. Você falou do Fluminense aí, né? Até antes de começar aqui, a gente estava falando um pouquinho, mas depois eu estava, né? Quando a gente marcou para fazer a entrevista aqui, eu comecei a falar assim, nossa, que interessante, né? Porque na vida hoje em dia, né, o Milton, hoje em dia a gente tende a fazer as pessoas por um recorte só e acha que a pessoa é só aquele momento, é só aquilo e enfim. Mas Deus trouxe ao meu coração aquela passagem onde a mulher quebra, né, o vaso de óleo e unge os pés do Senhor Jesus, né? E ali ele fala assim, Passagem linda. aquela passagem é maravilhosa, assim. E é um ato sensacional, né? Onde tem toda a situação ali, né? Onde uns questionam, né, o valor daquele óleo passar nos pés do Senhor e tal. Mas eu fico muito com o final dessa passagem, que aí ele fala assim, e por este ato será lembrada para sempre. Sensacional. Sensacional. E quando eu vi essa passagem no Fluminense, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né? Que você faz um gol ali, e você mesmo falou, né? Que teve muito mover de Deus. E claro, para chegar até no Fluminense, quando que o jogo virou para você com o seu técnico superior, nosso Senhor Jesus Cristo? Aí depois você entra lá no Fluminense também para falar. Tá. Foi uma história bem legal, porque eu saio do Vitória, assim, muitos jogadores contam seus testemunhos, né, através das suas vitórias, dos seus títulos, e graças a Deus por isso, né, a gente pode glorificar a Deus dessa forma, mas eu, através das minhas dificuldades, foi aonde eu mais vi o Senhor agir na minha vida e na vida da minha família. Não que eu não tenha vivido momentos de conquistas, né? Sim, aconteceu na minha vida, mas eu não tive o privilégio, talvez, de viver muitos momentos cômodos na minha vida. E essa situação do Fluminense é onde talvez inicia a minha vida com Cristo, né? Alguns meses antes, 1 ano antes, eu estou no Vitória. No Vitória eu tenho uma temporada muito boa no sentido de jogar bastante. Fiz muitos jogos, trocou de treinador 4 vezes e eu fui titular com os 4 treinadores. Porém, o time não estava bem. E a gente tinha um timaço, né? Obina, Edilson, Leandro Domingues, falecido já, Xavier, belíssimos jogadores, Amaral, um timaço. Só que a coisa não andava. E a torcida estava pegando muito no meu pé, né? Eu estava vivendo uma prisão domiciliar, porque assim, o time não ganha. Minha esposa queria, eu lembro, conhecer a cidade, passear. Como é que sai, né? Não conseguia sair, né? Pressão dos torcedores e tudo mais. Não conseguia ir no mercado ou ir no restaurante, né? E por eu estar jogando bastante, porém o time perdendo, lógico, o torcedor que às vezes não assiste o jogo direito vai pensar, né, que pô, esse cara aí, e com razão, né? Eu dou razão. Talvez mais fácil tirar esse cara, porque o time não para de perder com ele jogando. Exatamente. E assim, era um momento onde eu não podia errar absolutamente nada. Se eu cometesse um erro, a torcida já começava a me vaiar. Mas eu me dediquei muito. Foi um tempo assim onde eu vi que a minha dedicação e a força dos meus braços, das minhas pernas, até da minha mente, não eram suficientes para eu poder sair daquela situação. E eu me vi preso emocionalmente naquilo. E eu lembro que nesse jogo realmente eu falhei. Nós fomos jogar contra o Santos na Vila Belmiro e estava jogando muito bem. E eu cometo uma falha que sai o gol do Santos.
O Santos faz o gol e a gente volta para Salvador. A torcida está nos esperando no aeroporto, né? A torcida queria me pegar. A gente volta, o ônibus tem que nos pegar dentro da pista para nós podermos ir para casa. E nessa noite eu não consegui ir para a janta. E eu lembro que o Amaral, ele chega para mim e fala: Milton, leia o Salmo 91. Eu não tinha costume de ler a Bíblia, né? Eu tive um companheiro de quarto na França. Foi a primeira. Na França eu lembro que foi uma das primeiras orações que eu fiz na minha vida. Sentia muita falta de casa, né? Não tinha WhatsApp, ninguém falava português. Né? Vivia num lugar onde só falava francês e inglês, né? E aí está uma das coisas maravilhosas que minha mãe fez. Ela acreditava tanto que eu ia me tornar um jogador profissional de futebol, que ela fez eu fazer várias línguas quando eu era criança, né? Inclusive inglês. Ela me colocou em aula de alemão, ela colocou em aula de latim. Quem coloca o filho em aula de latim? A minha mãe colocou. E então eu falava inglês desde cedo, muito novo, que me ajudou muito na França, porque eu não falava francês, né? Depois aprendi. E enfim, até fugir daquilo que eu estava passagem falando. no Vitória, estava bem pesado. Tava bem Você difícil. fez o jogo lá no Santos, na Vila Belmiro, voltou. Exato, voltamos aqui e daí ele falou para mim, leia o Salmo 91. E eu li, né? E encontrei palavras ali que encontraram meu coração. Mas aquele momento passou. Terminei minha temporada no Vitória, fui para casa, em Curitiba. E algo me tocou ali. Foi muito diferente no Vitória. O Vitória foi muito necessário na minha vida. Foi o ano 2004. E era ali necessário passar por Samaria, né? Era necessário, meu irmão. Nós caímos com o Vitória em 2004. Eu fui sair do estádio do Barradão, estava eu, a Dani e o Luan. O Luan tinha 2 anos de idade. E o Barradão é complicado para sair, né? Complicado. Eu fui sair 3 horas da manhã do Barradão. Eu subia no refletor para ver se a torcida estava lá fora ainda para me pegar. Eita Deus. E isso foi muito pedagógico para mim. Eu decidi mudar algumas coisas na minha vida. Quando a dor da mudança dói menos do que permanecer, né? A gente decide mudar. Pelo menos pensava eu que era algo vindo de mim mesmo, né? Mas ali Deus já estava direcionando, através de seus ricos propósitos, algo mais elevado para que eu pudesse viver uma novidade de vida, né? E voltando para Curitiba, um dia treinando, sozinho, orgulhoso, né? Não ia treinar no parque, porque senão o povo ficava perguntando: Milton, você está parado, isso e aquilo. Eu ia treinar no Jockey Clube do Paraná, lá em Curitiba. Só tinha cavalo. E ficava ali correndo no meio dos cavalos, treinando sozinho todos os dias. E num dia eu senti que Deus falou comigo. Alguns amigos meus, né, falavam um pouco desse Deus, que ele era capaz de modificar vidas. E eu vi ele modificando vidas de pessoas que estavam ao meu lado e que tinham uma vida muito avessa àquilo que talvez Deus pedia. Sendo que eu estudei em colégio cristão, né, quando era mais novo, mas sempre fui integrado a uma religião que não era a protestante. E dentro dessa religião você não tinha a familiaridade de ler a Bíblia, né? De conviver com a palavra de Deus. É o Deus mais de ouvir falar do que conhecer. Exato. Né? Só que nesse meu amigo eu vi a diferença que Deus fez nele. Né? Eu fui um menino que experimentei muitas coisas, tive péssimas amizades no começo da minha carreira. Eu, com 17 anos, jogo meu primeiro jogo profissional contra o Corinthians, em 1996. Mas até aí eu tinha amigos que tinham um estilo de vida que não convia eu viver com eles. E, enfim, tudo isso só foi realmente fazer diferença depois que eu saí do Vitória. E algo fala comigo, eu não entendi muito bem o que era, lá no Jockey Clube do Paraná, e eu falo que eu vou mudar de vida.
Eu falo assim para Deus, eu bebia, né? Bebia muito, tinha muito problema com a bebida. E eu falo para Deus que eu ia parar de beber durante uma semana e queria ver o que ele era capaz de fazer, né? De me dar um emprego, porque eu tinha acabado de cair com o Vitória. Então, essa época, isso fazia muito mal para a carreira do atleta, né? Mesmo se você tivesse jogado muitos jogos ou poucos. Então, eu estava com dificuldade de entrar no mercado novamente. E daí, rapaz, eu tive uma sensação muito boa, assim, sabe? Aquilo pacificou meu coração, mas eu não encontrava essa palavra, né? Não sabia, não desconhecia ela totalmente. Porque a paz naquela época, para mim, a paz é quando a atmosfera tá boa, né? O fora tá bom. Mas eu nunca tinha sentido aquilo dentro de mim, sendo que fora estava tudo ruim, inclusive meu casamento, que era algo que eu queria dar um basta, né? A Dani, ela estava com muitos problemas comigo por conta da bebida. A minha família estava sofrendo demais. E chega nesse determinado momento, eu faço isso e aparece um clube para eu ir, que é a Inter de Limeira. Eu vou para a Inter de Limeira, chego lá e tem aproximadamente 15 atletas, né, que amam Jesus, são tementes a Deus. Então Deus, ele me tira de um cenário onde as minhas amizades não contribuíam muito para aquilo que a minha carreira pedia, né, porque eu tinha uma vida paralela, e eu começo a conviver não só com atletas profissionais de futebol, mas atletas que amavam a Deus, temiam a Deus. Glória a Deus. Então isso começou a fazer muita diferença. Nós fomos jogar em Santo André. Na terça-feira, no hotel, eu aceito que Jesus faça parte da minha vida, numa reunião de oração que nós tivemos dentro do quarto. E ali muita coisa começa a modificar, a ser transformada, né? Deus começa a fazer uma reforma sem derrubar paredes, o templo permanecendo, mas sendo revigorado de tempo em tempo. Eu saio da Inter de Limeira, logo depois eu tenho uma lesão na perna, machuco também o meu tornozelo, não consigo terminar a temporada, mas a Inter cai de divisão naquele ano. Eu saio antes, então eu venho de 2 descensos seguidos. Né? Possível você arranjar um bom clube nessa situação. Não num tempo onde não era tão familiarizado você assistir jogos, né? Como a gente tem acesso hoje, né? Hoje, depois dos gravado, anos 2000 para cá, é outra realidade. Outra coisa. E daí, eu tô indo treinar, eu recebo uma ligação do Abel Braga, dizendo que tinha possibilidade de ir para o Fluminense, porque o Marcão tinha saído do Fluminense. Ele queria contar comigo. Você já conhecia o Abel? Já tinha trabalhado com ele? Já. Tinha sido capitão dele ali no Paraná Clube, ele foi treinador nosso e já tinha trabalhado com ele ali. Daí, o Abelão fala, só que em 40 dias nós vamos ter 10 jogos, você tem que estar bem. E eu, como vinha daquela lesão da Inter, fazia uma semana que eu estava treinando. E fui para o Fluminense, né? Não sou recebido assim muito bem. Porém, antes de assinar o contrato, fizemos exames e os testes físicos. E eu tinha que passar no teste físico para poder assinar contrato. Porém, eu não passo no teste físico lá nas Laranjeiras. Então, eu encontro o Abel fala, poxa, você não passou. E eu queria muito ficar, né? Imagina um clube daquele tamanho, né? Eu tendo a possibilidade de jogar, eu falei, Abel, eu consigo jogar. O jogo era isso era no sábado, o jogo era na quarta-feira contra o Vasco, né? Em Volta Redonda, porque o Maracanã está sendo reformado para o Pan-Americano. Eu falo pro Abel, eu falo, professor, me dê essa oportunidade, eu vou conseguir jogar. Eu vou conseguir jogar os 10 jogos. E ele bate com a diretoria e os caras assinam comigo, né? Então, treino aí, faço mais 2, 3 treinos, a gente vai para Volta Redonda para jogar contra o Vasco, né? Aí ali começa o jogo, o Romário já faz um gol. Eu participo do lance junto com
com meu companheiro de zaga. E a torcida já começa. Você escuta já do campo, né? Sob dúvida, já vem sob dúvida. Já vim sob dúvida, contratado sob desconfiança, como até diz no vídeo, né? E, enfim, a gente consegue empatar no segundo tempo. Acho que o Vasco faz 2-1 logo no começo também. Eu tomo um drible do Diego, lateral, né? Ele consegue fazer o gol. Aí a torcida começa a realmente pegar no meu pé. E eu pensei, nossa, vou viver tudo aquilo que eu vivi no Vitória de novo. Seu volta tudo, né, carregado. E eu lembro que eu orei dentro de campo. Não lembro das palavras, mas foi uma oração bem simples assim. Conversei com Deus. E o Abel põe para aquecer um meia, né, que era o Rodrigo, meia da seleção. Eu pensei, vou sair, a gente jogar com 3 zagueiros, né, vai tirar um zagueiro, colocar um meia. E o Abel não me tira do jogo. Abel tira o outro zagueiro, que estava melhor do que eu, inclusive, no jogo. E ali, a fé, ela te permite você ver Deus na sua multiforme graça, né? Não só de um jeito. E eu vi Deus naquela situação. E eu ganhei força e aos 86 minutos eu estava cansado. Eu lembro, vou para a área, oro também. O cara que estava me marcando sai para ser atendido. Ele está atrás do gol e eu fico sem marcação na área. É uma bola frontal, geralmente o zagueiro não vai para a área, mas eu decidi nessa bola aí. Daí o Felipe toca para o Rodrigo domina e a bola fica parada assim na minha frente. Eu chuto, né? Consigo fazer o gol. Não consigo nem sair para comemorar. Já dobro os meus joelhos, né? E agradeço a Deus. Ali mudou tudo. Aí mudou completamente. Completamente. Eu cheguei na minha coletiva, tinha uma pessoa. Aí os fotógrafos, jornalistas, no treino, né, procurando. A gente foi para a piscina, né, fazer um trabalho na piscina, que a gente já ia jogar no domingo. As pessoas em cima. Tanto que tem uma narração, né, que fala Milton Tuó, o herói improvável. Pois é, exatamente. Foi Deus purinho, né? Foi Deus purinho. Consigo enxergar muito bem assim Deus nessa situação. Porque eu estava bem fraco, né? Um atleta de alto nível sabe, né, o que é você vivenciar uma situação onde você não é querido no lugar que você está, você não tem respaldo, porém você tem que dominar a bola, você tem que jogar bem, você tem que marcar o teu adversário, que é bom, né? Que há 5 anos atrás, quase ganhou 7 anos atrás, quase ganhou uma Copa. 11 anos atrás, foi campeão do mundo, melhor jogador do mundo. Mas Deus foi muito bom. O baixinho, né? O baixinho. Mas Deus foi Deus é maior, né? E aconteceu isso. Daí fiz o gol, mudou muita coisa, né? Lógico, no clube consegui fazer uma temporada muito boa. Depois eu me transfiro para Portugal. E aí você vai para Portugal, mas eu estou notando aí que você falou que mudou muita coisa. Sua experiência com Deus. A partir daí também, pelas suas palavras, eu vejo também que teve essa mudança aí totalmente, né, o Varão? Eu queria que tivesse mudado mais, olhando para trás, mas eu fui teimoso. Vi que as coisas estavam bem e eu esqueci de Deus por um tempo no Fluminense. Distancia, né? Me distanciei. Não tive uma constância na fé, né? E eu sei que isso também me fez ir para Portugal. Deus abriu essas portas em Portugal também para poder lá talvez não transformar meu coração lá, porque ali no Fluminense eu não tive essa constância, né? Depois que as coisas começaram a ir muito bem, foram muito bem, eu esqueci de Deus, né? Então eu volto para Curitiba, eu faço uma excelente temporada no Fluminense, jogo, faço gols,
Tem patrocínio da Umbro na época. Só eu, Rogério Ceni e mais um jogador que tinha no Brasil. Porém, eu fico 7 meses desempregado. Sem um clube vir atrás de mim. Deus fechou as portas. Deus cerrou. E a porta que ele fecha, só ele que abre. Que ele abre, Paz do céu, e eu não consegui emprego, eu não entendi aquilo. Porque logo em seguida, né, o Fluminense não tem a questão da Libertadores, né? A gente aí perde pro Palmeiras no Parque Palmeiras. Antártica. Um jogo na nossa mão. 2-0 para nós, e o Palmeiras vira para 3-2. E nesse último jogo, a gente não classifica para Libertadores, o que foi essencial para a minha não renovação no Fluminense. Sim. Acabo não renovando por conta disso. E fico esses 7 meses em Curitiba. Hoje a gente entende que não é por causa disso. Exato. Né? A gente sabe que Hoje estava por trás, entende, mas tudo bem. Aí você Exato. volta para Curitiba. Volto para Curitiba, treino 7 meses sozinho. Mas, por outro lado, trabalho aspectos da minha vida que, se eu tivesse em algum clube, não teria capacidade de fazer, né? Tô andando perto de pessoas numa igreja. Lá em Curitiba, na PIB, tinha um trabalho sensacional com atletas, comandados pelo pastor Anselmo. E eu não gostava de pastor, rapaz. E o Anselmo foi muito esperto, né? Ele não deixou um pastor para caminhar comigo, ele colocou um ex-jogador também para caminhar comigo. Esse é meu discipulador, Rondinelli, que hoje é pastor. Rondinelli. Mora em Vitória, Espírito Santo. E esse cara foi sensacional. Eu gostava muito assim de praticar outros esportes, né? Jogar tênis, futevôlei e correr, e ele sempre aceitando, fazendo tudo comigo, e foi um cara que caminhou comigo durante 6 meses. 7 meses eu fiquei parado. Até surgir a oportunidade de ir para Portugal, né? Através do telefonema do presidente. No meu telefone, assim, só precisei dizer sim ou não. Um milagre também. E daí eu vou para o Marítimo, mas passo esses 7 meses em Curitiba, desempregado, sem ter um clube, rapaz. Veio só o Paysandu na época, mas não andou a negociação. Nem iniciou a negociação, né? Porque eu estava tão doido para jogar que eu abri a mão da negociação. E o único clube que apareceu para eu jogar foi um clube da 3ª divisão do Campeonato Paranaense, que ia me dar uma ajuda de custo. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu conto para a Dani, e a gente estava muito quebrantado, né? Com tudo que a gente estava passando, de não ter clube. E nós fomos, eu lembro, a uma reunião na igreja, e a pregação, eu não lembro qual que foi o tema, mas basicamente foi sobre humildade. E ela é uma adoradora de Jesus, né? Ela tava no louvor, eu estava sentado, e quando o irmão começou a pregar, a gente se olhou, né? E os nossos olhares, assim, deu para entender o que os nossos olhares falaram. Talvez não seja um olhar tão direto quanto de Jesus e Pedro, mas os nossos olhares, assim, entenderam que aquela pregação era para nós, né? E aquele irmão, naquela noite, o Espírito usou muito ele, falou muito sobre humildade, né? Algo que eu precisava muito. E no outro dia eu entendi que era para eu jogar no time da 3ª divisão. E a Dani também. E quando eu estou indo lá para jogar no clube de 3ª divisão, eu recebo o telefonema de Portugal, né? Com o melhor contrato que eu fiz na minha carreira como atleta. Mas foi preciso passar pelo vale. Foi preciso passar pelo vale, foi preciso dar um passo de fé, né? Crer naquilo que Deus estava provisionando, que não era o melhor, mas era o que Deus estava provisionando. Então, se Deus está lhe dando, é o melhor. E eu estava indo para aquele clube de 3ª divisão, feliz, porque estava obedecendo o Senhor. Mas aí aparece, né, um Marítimo de Portugal, nos faz uma proposta para nós, de 3 anos de contrato.
para a gente ir para Portugal, onde muda tudo. Mas Deus, como que é fantástico, né? Você falando isso, a gente vê, né, como que Deus ele tem tanto um cuidado com a gente, principalmente nessa questão do conhecer o nosso coração. Né? Ele sabe do nosso coração. Ele conhece. E não adianta achar que não conhece. Porque quando ele... Por exemplo, o povo vai caminhar pelo deserto 40 anos por causa do coração deles. Né? Para tentar revê-los ali naquilo, né? E talvez a humildade de reconhecer que eu sou dependente de ti. Né? Exatamente. Eu tive uma carreira muito... começo assim, né, da minha carreira, alcancei tudo muito cedo, né? E uma carreira digna, né, cara? De Série A, times, né, de boa expressão, de certa forma. Que eu não soube conviver, né? Não soube lidar com isso. Que é o fio da navalha, né, Exato. o Varão, assim, que eu também acompanho futebol fora das quatro linhas, né? A gente vê que isso daí, talvez, para um cristão é complicado, não é? Assim, se você não tiver desafiador, essa palavra, obrigado. Você está ali caminhando com Cristo ali, porque a gente sabe, né? As portas que se abrem, né, no futebol, e são todas as portas mesmo. O acesso é bem fácil, né, a tudo. Tanto que eu experimentei muita coisa assim que não tinha nada a ver com a carreira de atleta. Né? E tanto dessas coisas benéficas e dessas coisas que ninguém vê, né? Que esse processo que a pessoa passa, né? O mental, o sofrer. Zagueiro, então goleiro, o próprio árbitro, né? Sofrem bastante com isso. Esse lado ninguém vê, esse lado B ninguém vê, né? O que se apresenta muito é só o lado... É aquilo que se produz, né? Por isso eu falo que eu não sou, né, um treinador de futebol, né? Isso é o que eu faço, né? O que eu sou filho do Milton, da Dona Isaura, irmão do Marcelo, eu sou esposo da Dani, sou pai do Luan, pai da Sara. Isso é o que eu sou, né? E não vou deixar de ser. Agora o que eu faço é diferente do que eu sou. O que eu faço não estabelece o que eu sou. O que eu sou, sim, né, estabelece aquilo que eu faço. Bem diferente. Tanto que o próprio Deus fala, eu sou, né? Eu sou. Né? E a gente tem que deixar... A gente entender isso também. Né? O eu sou, deixar o eu sou ser em você. Ser em você. Esse é o nosso grande desafio, né? E a nossa maior... como é que eu posso dizer? Nossa maior luta mesmo, né? Porque vem todas as renúncias que tem que ser feitas, né? Os prazeres da carne, os prazeres do mundo, né? Perfeito. E para a gente abrir mão disso como carnal, né? Como um homem sem a visão espiritual, é muito difícil. Por nós é impossível, por isso que às vezes né? uns tem que ser o processo mais doloroso. Exato. Eu vejo que é impossível, sabe, meu irmão? Eu compartilho com você, né, com os nossos queridos telespectadores, que me incomoda muitas vezes nós escutarmos testemunhos acerca somente daquilo que se foi conquistado. Sim, sim. Né? Nós sabemos que a conquista, elas vêm de renúncias, né? Mas... como eu disse no começo aqui do nosso bate-papo, aonde eu visualizo muito Deus na minha vida é através das minhas dificuldades, né? Através daquilo que foi muito difícil na minha vida, que é muito difícil. A tribulação, dificilmente ela vai se apartar da vida daquele que é fiel a Deus. Né? Eu não estou dizendo que ele vai ter uma porcaria de uma vida, não é isso que eu estou pregando. Não. Eu estou dizendo que o Evangelho tem a capacidade desse homem poder passar por momentos extremamente difíceis, sem solução, pelo menos a curto prazo, mas ainda assim viver com a constatação de que ele é feliz, porque a felicidade não é uma expressão do rosto, né? Não é um sentimento do coração, ela é uma convicção, né? Que é o que nos torna forte em Deus, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente consegue
através, lógico, sermos impulsionados por Deus a termos essa alegria, pouca coisa na vida faz sentido, mas muita coisa que aconteceu e acontece na nossa vida, principalmente as dificuldades, fazem sentido. Tem uma música, não sei se você já ouviu, do Samuel Mariano, que tem um trecho que ele fala assim: quem aplaude o meu momento não conhece a minha história. Uau! Que legal. E esse louvor dele, ele vai falando em cima de todos os grandes nomes da Bíblia. Todos, ou quase todos eles, passaram por esses momentos. Davi, o pessoal só lembra do gigante que ele derrubou. Mas ninguém viu a traição, ou pouco se lembra da traição, né, que ele fez. O próprio Abraão, né, ele nega a sua própria esposa, né, ele mente. Então, todos os grandes nomes da Bíblia, assim, eles têm esse. E Deus trata com eles, permite. Se trata. Né, permite acontecer. E a sua história tá me... Eu tenho muito disso, viu, irmão? De ouvir as histórias e tentar fazer um paralelo com a Bíblia. Não que a gente esteja à altura, né? Não, mas a nossa história é a Bíblia, Bíblia. né? Eu tenho que voltar para ela o tempo todo. E eu tô vendo, você está falando isso daqui, eu, mano, falei assim, cara, mas realmente... Mas você sabe assim, fazer isso, mano. Porque, assim, a gente olha para a nossa história, nós temos que ver Gênesis e Apocalipse dentro dela. Sim. Na nossa vida. Abraão, como você muito bem citou, ele não foi um homem de fé porque ele saiu do lugar onde ele estava, né? Saiu da sua parentela e foi para um lugar onde Deus lhe mostraria. Deus diz que a fé dele foi aceita como justiça depois que ele passa por grandes perrengues, né? A situação da Sara, a situação de Ló, que ele declara guerra contra as 5 maiores potências, né, do mundo, resgata ali todas o resto dos seus familiares, né? Só com 318 pessoas. Depois diz que a fé dele é imputada por justiça diante de Deus, né? Não só quando ele obedece a Deus e vai para o lugar onde Deus iria lhe mostrar. Então, a nossa vida ela vai muito além das conquistas que Deus permite a gente ter, e é lógico que Deus vai permitir, e Deus se alegra com isso também, mas o maior exemplo está na cruz, né? A maior vitória foi através daquilo que o mundo pensava que era a maior derrota, inclusive o reino das trevas, né? Essa foi a maior vitória que nós tivemos na vida. A pior coisa que aconteceu no mundo, só Deus para fazer um negócio desse, é a melhor coisa que aconteceu. Verdade. Para a gente. A pior coisa que aconteceu no mundo foi o assassinato, o sacrifício do próprio Filho do Homem. E a melhor coisa que aconteceu foi o sacrifício do homem para pagar o preço dos nossos pecados. Porque eu e você, né, meu irmão, nós não temos a condição de entrarmos no céu. Para entrar no céu, você tem que ser perfeito. E isso talvez as pessoas não saibam. Por que a gente aceita Jesus? A gente aceita Jesus porque a gente só pode ser perfeito através dele. Então, na verdade, ele está pagando o preço nosso para nós podermos entrar no céu. Isso significa que eu sou um cara bom, que sou uma pessoa perfeita. Mas muito longe disso. Muito longe disso. Só que quando a gente se apega a isso, Deus vai transformando as nossas vidas. Sim, sim. Por completo. Gosto muito de Paulo, quando ele fala assim, e dos pecadores eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Paulo é sensacional, né? Paulo é um homem sensacional. Né, a gente, e quando vai para esse caminho do futebol, né, onde tem muita coisa gerando em volta, e eu vejo a questão espiritual muito no futebol, né, de certa forma, assim, por vários motivos, que aí vai precisar de um outro programa para a gente debater isso. Mas tudo que permeia, e ali, de certa forma, algumas coisas são usadas para te distanciar de Deus. Certeza. Né? Sempre com o propósito disso. Mas voltando a essa questão desse caminho, né, desse caminho de vale, de dor, isso nos remete ao próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que ele passa ali, né, quando ele vai para o Getsemane ali, né, a oração, aquela oração, afasta de mim este cálice.
E ele dá tantas coisas maravilhosas ali, né? Nesse jardim onde ele está sendo espremido, né? Uma das coisas que acontece ali, né? Que ele quanto mais ele passava por aflição, mais ele orava. Eu já ouvi gente falar para mim, às vezes, lá no passado, você só vem quando o negócio está ruim na igreja, né? Mas o próprio Jesus passou por isso e ele mesmo, né, legitimou isso, que quanto mais aflito ele estava, mais ele orava, né? Então, dentro desse caminho árduo que o nosso mestre passou, ele simplifica a nossa vida através daquilo que a gente acha que são erros, mas que é o que Deus quer ver. Deus não se importa com nada que está no nosso coração quando nós falamos para Ele. Né? Ele não fica bravo quando nós falamos para Ele. E nós vemos Davi fazendo muito isso nos Salmos. Né? Às vezes tem um salmo ali que ele está, se eu não me engano, Salmo 113, está descendo a lenha ali e falando de Deus e isso, aquilo, mas no final ele pega e fala: mas o Senhor sabe de todas as coisas. Né? Muitos salmos acontece isso. Deus entende a nossa humanidade. O Milton, quando a gente vê que Deus, né, tem essa capacidade de nos restaurar, né, tão maravilhoso, né, cara? E que você falou, né, quando a gente tem esse encontro, esse entendimento, né, a gente também... Mano, não tem como não transformar, né? Não, mano, tem coisas assim, igual a bebida que eu larguei, desde novo, né, eu bebia. Era viciado. Eu também tive esse problema. Em álcool. E a forma como eu parei foi um milagre. Mas a restauração de Deus, ela veio sobre muitas coisas na minha vida, né? No meu casamento, em mim, como pai, como filho, como esposo. O jeito mais fácil de mudar as pessoas é você mudando a ti mesmo, né? E Deus me mudou, tem me transformado muito, né? E isso é algo que só Deus pode fazer, né? Nos trazer a semelhança do próprio Cristo. Nós nunca vamos chegar a ser perfeitos a Jesus, como Jesus é. Mas até o final da nossa vida, o Espírito Santo tem o poder de nos transformar e nos fazer semelhantes a Ele, né? Por isso que é usada essa palavra semelhança. E uma constante transformação. Uma constante transformação. É claro que se fosse para nós realizarmos isso seria totalmente impossível, né? Mas se torna possível porque não somos nós que realizamos, é Deus. Sim. Quando você fala de restauração, né, eu passei por algumas situações na minha vida, né? Eu tive várias cirurgias e, assim, a maioria das cirurgias que eu passei na minha vida, não todas, né, mas a grande maioria foi sem Cristo. De joelho, acho que eu tive 11 cirurgias, se eu não me engano, não só no joelho, né, mas todo o corpo. E a restauração do nosso corpo, como é feito daquela forma, a gente vai para a fisioterapia todo dia e trabalha ali para poder, né, recuperar e estar bem de novo em alguns meses. E ver que, através disso, eu consegui ver, Deus me mostrou, né, como Ele vai restaurando também o nosso interior. Nosso emocional, com os traumas que a gente possui. Né? Eu fui criado numa cidade onde não tinham pessoas da minha cor, da cor do meu pai, da cor do meu irmão, então era novidade para essas pessoas, né? Ver a gente, e para mim também era novidade não ter gente da minha cor de pele, da minha raça, e ali sofri algumas traumas, né? Foram construídos alguns traumas ali que poderiam permear pela minha vida toda, né? E talvez ficar lá no fundo do baú e ser refletido de uma forma totalmente diferente, né? Deus curou. Deus tirou isso, porque isso acaba se tornando realmente um laço que te prende a um lugar emocional onde não te permite evoluir. Mas Deus quer que nós sejamos livres, né? Mas não livres
com a liberdade de eu fazer o que eu quero, mas com a liberdade de eu dizer não para aquilo que eu quero. Essa é a verdadeira liberdade, né? Liberdade que estava presente no Éden. O Éden estava lá, era perfeito, mas você tinha liberdade de poder dizer não, né? Que foi o que a gente não conseguiu fazer. Você fala dessa liberdade, um pouquinho do álcool. Eu também tive alguns problemas, muitos problemas, assim. E hoje, quando eu falo que eu não bebo, as pessoas assim, não bebe porque você virou crente, né? Porque você virou evangélico. Eu falo, também. Aí eu tenho que explicar tudo. Assim, Jesus me mostrou que eu era fraco para bebida. E eu só fui parar de beber quando eu entendi que eu era fraco para beber. Eu não posso. Mas não, é pecado. Eu falei assim, cara, me mostra na Bíblia onde beber uma bebida alcoólica é pecado. Não é pecado, mas ela fala que embriagar-se, sim. E eu sou esse problema, que eu não consigo tomar uma taça de vinho, eu quero tomar a garrafa toda. Eu não vou conseguir tomar só uma latinha, eu vou querer tomar o fardo todo. Então, eu compreendi que eu tinha que mudar, eu tinha que abrir mão disso, eu tinha que lutar contra isso. E hoje eu falo que é a minha criptonita. Eu corro dessa criptonita, não brinco. Não brinco, porque não dá para brincar. Não dá para brincar, mas entendendo que, assim, em Cristo, que aí quando... E você tem que fazer essa análise, deixar Deus te mostrar o quanto você é fraco. E a gente só se fortalece em Cristo, eu tenho entendido isso, que Paulo fala isso mesmo, né? Só quando eu entendi que eu sou fraco. Porque às vezes a gente quer dar um de super-homem, né? De Superman, de Mulher Maravilha, e a gente não dá conta. Essa questão do vício, então, que prende muitas pessoas por causa disso, que a pessoa não reconhece que ela é fraca para aquilo e fica nesse lugar de cativeiro, né? Fica preso a isso. Mas Deus, ela te mostra. E eu, por honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu entendo isso. Assim. Aí eu falo com as pessoas, eu falo assim, não, Jesus me ajudou a enxergar, mas hoje eu não bebo porque eu não quero. Eu tenho essa definição em mim. Eu não quero. Hoje você tem a possibilidade de dizer não quero, né? Eu não quero. Mas houve um momento que mesmo você querendo dizer eu não quero, eu não conseguia participar de uma festa se eu não bebesse. Cascava fora. E mesmo sabendo que era errado. Sim, sim. Mesmo sabendo, não que era errado, né? Mas que era errado o que eu estava fazendo, porque eu bebia muito. Mas você ter a liberdade de poder dizer não e ser aperfeiçoado através da tua fraqueza, né? Como você muito bem citou, Paulo, é algo que só Deus pode fazer. Né? Só Ele. Né? Só o Senhor. Ô Anderson, fala o tempo para nós aí, Anderson. Já estudo? Então tá na benção. 5 minutos? Então vamos caminhando, né? Eu acho que vai precisar de mais um segundo tempo. 8 minutos, né? Então, assim, mais. Já estou quase nos acréscimos ali. Ô, Milton, muito obrigado. Que agradeço. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus te abençoa. Amém. Retribua isso na sua vida, assim, com muitas bênçãos, né? Amém. Que eu sei que Ele tem para você ainda. O trabalho que você tem feito lá no Cruzeiro, né? Sub-15, nas divisões de base. Lá com o Adilson Batista, né? Adilson Batista. Um abraço, Adilson. Então, né, que Deus esteja na sua vida, na sua Amém. família. Obrigado por compartilhar o seu testemunho com a gente. Acho que vai precisar do segundo tempo. Depois a gente vai afinar isso daí. Tá bom. Tenho certeza. E muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, né? Só por sentar na mesa, né? E abrir um pouco da sua vida pra gente aqui. Que isso, que agradeço, meu irmão. Parabéns pelo teu programa, como já falei, né? Parabéns pela tua equipe. Tenho certeza que isso aqui vai gerar muitos frutos, vai abençoar muitas vidas, né? Que o intuito é esse. Eu sei que teu coração é apaixonado por Deus, quer fazer aquilo que Deus ama, quer abençoar as pessoas. É isso aí. E é claro, né? A gente não pode acabar sem duas coisas. Primeiro, a gente não vai fazer a nossa substituição da noite. Uhum. O que é a substituição, meu nobre? Nós temos 2 livros que eles são titulares a cada convidado que vem. Legal. Nós temos aqui Um Burro com Sorte, do mestre Levir Coupe. É muito interessante. E temos do lado do Jackson Marques, Os Sementes para a Vida. O Jackson Marques é um pastor fantástico, né? Tem o dom da palavra. Ele
também ele tem um humor muito, muito acentuado, que fala, oh my God. É fantástico o Jackson Marx. Mas é um livro de sementes, ele faz um retrato sobre o que é uma semente, o processo da semente, e como que Deus trabalha isso, né? O porquê que tudo começa com a semente. Fantástico livro. Então, nós temos esses 2 livros titulares e, claro, a gente sempre pede, né, o convidado para trazer um livro e fazer a substituição, ao qual que você se sentir à vontade para levar para casa e substituir por um livro, né, que você goste. Né? E você fala um pouquinho também o livro que você vai substituir. Que legal. Fique à vontade, meu querido. Então, eu vou deixar esse aqui, que é um devocional, né, para treinadores, do FCA. Ele tem estudos assim para você poder dar, né, para os atletas. É algo muito top, né? FCA não é uma agência, mas eu vou chamar dessa forma. É uma missão para treinadores, né, para líderes esportivos. Que legal. Vindo, logicamente, dos Estados Unidos. É muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Tem vários estudos. Deixa eu mostrar aqui para poder ministrar para os atletas. Esse daí. Né? Chique demais. Tudo bíblico esportivo. Sensacional. Vamos mostrar de novo aqui, Anderson? Ficou bonito aí, Anderson? Agora? Esse é o livro que vai entrar em campo agora. Esse vai entrar. Claro. O Milton vai fazer a sua substituição. Fica à vontade. Esse aqui, gosto muito do Leverkusen. Eu sei que meu pai tem esse livro, né? Os dois são amigos. Você vai ficar com o Jackson Marx. Vou ficar com o Jackson. O Lever está lá em Curitiba, eu leio lá. Ah, que beleza. Aqui... Então já está feita substituição ali com o estudo bíblico esportivo. FCA. Olha o óculos, hein, Gabi? FCA. Aqui o tem tá FCA, isso daí. Então, os 2 livros de substituição. Estamos chegando ao fim, mais uma vez, Milton Duó. Só para finalizar, Duó vem de onde? Duó é um sobrenome português. Tem uma cidade em Portugal que se chama Freguesia Duó, né? Por isso que temos na música. O bairro também, né? Em São Paulo. Freguesia Duó. Eu ia brincar com a música. Eu falei assim, não sei se você... Eu não conheço a música. Não sei qual é. Freguesia em Portugal é como se fosse, né, um distrito, né? Algo assim. Freguesia Duó. Então você tem raízes portuguesas também, raízes portuguesas. E aí voltou para a terrinha. Voltei para a terra. Conheci inclusive Freguesia Duó. Né? Conheci lá em Portugal. E finalizando assim, aí no Marítimo sua vida deu uma... Eu joguei no Marítimo, aí eu fui pro Trofense, né? Fui emprestado pro Trofense, era um clube da 2ª divisão, nós somos campeões, subimos, aí o Trofense me comprou. Aí 2 anos depois eu tive a lesão, né? Uma lesão que muito rápido vou contar. Mas um milagre que Deus fez em nossas vidas, mais um. A gente acabou descobrindo que o nosso filho tinha um tumor, né, na cabeça. E bem no momento que eu paro, que a minha carreira é interrompida, eu tenho que voltar para o Brasil. Porém, a gente não sabia disso ainda. E a gente chegando no Brasil, o Luan ele é operado às pressas aqui, né? Porque senão poderia correr sérios riscos de vida e danos, né, à sua saúde caso sobrevivesse. Então, em uma semana que a gente chega, ele é operado aqui em Curitiba, lá em Curitiba, aqui no Brasil. Deus fazendo com que tudo fosse realmente perfeito, porque se eu não parasse de jogar futebol, com certeza ficaria em Portugal e não teria descoberto, né, aquilo que o Luan possuía. Que hoje está bem, está vivo, está, né, alegria nossa, tem 21 anos, meu filho, 16 anos a Sara. Graças a Deus. Família tá muito linda, bem. Viu? Eu vi lá obrigado, no Instagram. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe demais. Agradeço. Pessoal, esse é Milton Duó, tá aí no Cruzeiro, né, fazendo um trabalho lá nas categorias de base. Tem muito menino bom lá. Tem bastante, tem bastante. Muito menino bom de bola. Inclusive, um abraço pro Juan Índio, que lá do Colégio Novos Tempos, saiu de lá com a gente, tá lá no Sub-20 do Cruzeiro. E esse episódio foi... Anderson, você vai colocar aquela arte para mim aí agora, hein? Aquele parceiro, gente boa. O pessoal lá da Aspro Auto Brasil, seguradora de veículos, né? Uma assistência 24 horas em todo o Brasil, em todo o território nacional. Para você que teve algum dano em alguma colisão, algum acidente,
assim, que você, né, ficou danificado do seu carro, procura a Aspro Auto, que ela vai te dar todo o suporte, toda assistência, o carro roubado, né, se seu carro foi roubado, você tem que ter essa tranquilidade do lado. A gente fica, às vezes, com a cabeça tão quente, né, não sabe o que fazer. Liga para a Aspro Auto, faz lá, né, todo o orçamento, procura o João Henrique, nosso irmão na fé, que vai abençoar a sua vida. Então, pessoal, procura lá a Aspro Auto, fica, né, com unidades em São Paulo e unidades em Minas Gerais. Você vai ser bem assistido. E claro, né, Aspro Auto, seu veículo está mais seguro, ok? E claro, né, depois dessa substituição do livro aqui, nós temos um outro momento, Milton, que é a seleção do Senhor. Eu falo que quem senta aqui é a seleção do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai assinar essa camisa. Deus está trazendo o propósito no coração de todos os nossos convidados que estiverem aqui. Eu já vou contar. A gente tem que aprender a fechar a boca, né, em Cristo. Mas Deus tem deixado eu estou querendo, no final da temporada, né, de cada temporada, ter uma camisa autografada por todos os convidados aqui e fazer um leilão, uma doação dessa camisa com alguma instituição, né, que faz algum trabalho aí de filantrópico, né, social. E então é por isso que eu estou com essa camisa aí. E aí quem passa aqui, a gente está assinando e vê se a gente pode, né, ser uma extensão, né, do Senhor Jesus aí para ajudar as pessoas, né, de alguma forma. Legal. Né? Porque também a gente tem que atuar, né? Porque Jesus é demais, né, Milton? Ele é demais. Essa frase ficou vagando há algum tempo aí lá no Fluminense, né? É verdade. Tá aí, meu irmão. Então é isso daí. O Milton aqui. Não o Milton, né? O Milton é o pai dele, né? Que é o Milton do Jesus te ama. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, meu irmão. Né? E até a próxima. Até a próxima, mano querido.